O Bitcoin é a moeda do futuro. E se você comprar Bitcoin agora, vai ficar muito rico daqui 5, 10 ou 15 anos. Pelo menos foi isso que eu ouvi muita gente falando aqui na internet. O que fez surgir várias dúvidas na minha mente. Pra que serve o Bitcoin? Ele é seguro ou é um esquema de pirâmide aí, como algumas pessoas falam? E caso ele seja útil pra mim, como eu posso comprar de forma fácil sem ter que ser um hacker da vida que manja muito das tecnologias? Essas simples perguntas me levaram em uma verdadeira jornada de descobertas, onde eu aprendi muita coisa. Algumas que me deixaram bem otimista com o nosso futuro, já outras que me deixaram bem preocupado, principalmente com a realidade do Brasil. Então, se você tem Bitcoin ou pretende comprar Bitcoins um dia, ou só tem interesse no tema, esse é um vídeo essencial que vai passar desde a criação do primeiro dinheiro do mundo até responder cada uma daquelas perguntas. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o máximo de conteúdo sobre esse tema que eu consegui achar aí pela internet. Então eu me inscrevi em vários canais que falam de Bitcoin, porque assim eu consigo ter uma ideia ampla sobre o assunto. Nossa, todo mundo que fala disso é meio peculiar. Tem osso no seu pênis? E quando eu pesquisei para saber pra que serve o Bitcoin, eu achei muitas pessoas falando que ele é uma alternativa às moedas comuns, como o real, o euro ou o dólar zimbabuano, a moeda originária do Zimbábue, e todas as outras que existem por aí. Beleza, as pessoas falam que ele é uma alternativa à moeda comum e não um investimento como eu pensei que fosse. A questão é, por que precisamos de uma moeda alternativa? Essa é uma pergunta bem mais complicada do que parece, porque para entender a resposta dela, a gente precisa ir muito mais fundo e entender a essência por trás daquilo que nós chamamos de dinheiro. Há quem diga que a maior invenção que a humanidade já criou não foi a roda, nem a descoberta do fogo, mas sim o dinheiro. Porque antes do dinheiro surgir, a gente precisava trocar nossos bens e serviços por outros bens e serviços. Por exemplo, se você precisasse de uma porta para sua casa, você ia ter que procurar alguém que sabe fazer uma porta e que também quer algo que você tenha a oferecer para ele. Então, se você é um criador de galinhas, como é que chama um criador de galinhas mesmo? Galinheiro? Receba a inteligência. Não, acho que galinheiro é onde fica elas. Enfim, então, se você cria galinhas e precisa de uma porta, você tem que procurar por alguém que sabe fazer as portas que você precisa e que tá muito afim de uma galinha. Mas se ao invés de carne de galinha, o cara das portas quisesse uma porção de peixes, você ia ter que entrar em uma jornada atrás de alguém que tem peixes, trocar sua galinha pelos peixes e depois voltar para trocar pela porta. Enquanto isso, a sua casa fica assim. Então, depois de uns anos nesse rolê, surgiu a necessidade de algo que todo mundo achasse valioso, para acabar com essa troca-troca de um monte de coisas, e surgiram várias alternativas antes do dinheiro que nós usamos. Teve a época dos grãos, porque eles são muito úteis como alimento, tanto para as pessoas quanto para os bichos. Meio que o ser humano é um bicho também, né? Mas, infelizmente, ele tinha um grande problema: a durabilidade. Os grãos como o trigo podem estragar com muita facilidade ou até ser atacados por uns insetos. Imagina a ansiedade que você teria sabendo que toda a sua riqueza que você acumulou durante a sua vida inteira pode virar comida de gafanhoto do nada. Não é nada legal, né? Depois dos grãos, eles tentaram usar conchas, dessas que você encontra na praia aos montes por aí. Mas obviamente não deu certo, já que você encontra ela aos montes por aí. Porque ao invés de gerar valor para a sociedade através do trabalho, a pessoa podia só passar o dia inteiro na praia pegando um monte de concha e ficar rico sem fazer nada de útil. Parece até promessa de vendedor de curso, né? Fique rico com conchas. O ideal seria que cada unidade de dinheiro fosse atrelada a um trabalho que você fez para conseguir esse dinheiro. Dessa forma, só quem trabalhou é recompensado. Mas se você consegue ganhar dinheiro só pegando as conchas sem gerar valor nenhum, isso vai causar um desequilíbrio entre a quantidade de dinheiro que tem no mercado e a quantidade de valor gerado por bens ou serviços. O que resulta na tão famosa, na mais falada, naquela que é o terror do brasileirinho médio: a inflação. E é por isso que essa moeda também não funcionou. Eu sei que essa parte é um pouquinho mais chatinha de pegar,
mas eu prometo pra você que depois de entender esse conceito, a sua visão sobre como funciona a economia vai melhorar muito. Então volta o vídeo um pouco se você ainda não entendeu essa parte, porque ela vai ser muito importante pra entender pra que serve esse tal de Bitcoin no futuro do vídeo. No futuro do vídeo, caramba, que frase comum de se dizer, parabéns. Continuando a história, depois de tentarem várias outras moedas com esses mesmos problemas que eu apresentei, a humanidade finalmente encontrou o dinheiro perfeito. Então no próximo dia de pesquisa eu voltei todo empolgado, fiz lá meu cafezinho e já abri uma inteligência artificial chamada Perplexity para continuar as pesquisas. Nossa, por que eu falei o nome dela? Isso não é um patrocínio, tá? Mas é boa, ela é boa, usem ela. A moeda perfeita que eu tinha falado são moedas feitas de metal precioso, principalmente ouro e prata. Elas duravam muito tempo, diferente dos grãos, e eram bem difíceis de achar, diferente das conchas. Com o uso dessa nova moeda, a sociedade humana prosperou mais do que nunca antes. Conserte o dinheiro e você vai consertar o mundo. Quando o dinheiro é estável e confiável, sem ficar perdendo valor com o tempo, como o ouro foi, você consegue se planejar para o futuro. E o melhor de tudo, você consegue aproveitar ao máximo o aumento da produtividade que a sociedade tem com o tempo. E com isso a humanidade prosperou por muitos anos e teve grandes avanços tecnológicos, sociais e econômicos. Nós usamos o ouro desde pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Para você ver como esse sistema era funcional, ele passou no teste do tempo, né? Mas lembra que eu disse que essa era uma moeda quase perfeita? Pois é, ela tinha um problema grave. É pesado transportar muito ouro de uma vez só, e corre o risco de você ser atacado e ter todo o seu ouro roubado por uns bandidos safados aí. E para resolver esse problema, em 1800 surgiu o padrão ouro. O dinheiro era muito parecido com o que a gente tem agora. Tipo, eu tô falando de notas de papel, não de Pix, né, porra? Porque agora a gente só usa dinheiro digital, basicamente. A diferença é que cada nota de papel antigamente era atrelada a uma quantidade de ouro. Como se fosse um ticket que você pode ir no banco e trocar por ouro de verdade quando você quiser. Com esse problema do peso resolvido, a humanidade finalmente parecia ter encontrado a moeda perfeita. Mas se ela é perfeita, por que para comprar um carro novo você precisa parcelar ele em 15 anos da sua vida? Porque para comprar uma casa nova você precisa parcelar ela em 30 anos. Eu tô aqui no site CoinTimes porque eu quero mostrar uns gráficos muito interessantes para você. Se você dá uma olhada, esse gráfico aqui ele mostra o preço de uma lata de sopa de tomate de 1898 até 2021. Se você dá uma olhada, durante todo esse período aqui, ó, ela não teve uma alta muito grande. Teve um pico aqui periódico, tipo, em muitos anos, mas ela logo se estabilizou de novo. Mas a partir desse ponto ela começou a subir disparadamente. Outro gráfico, a inflação acumulada. Como você pode ver, ela também estava meio estável, até que em uma data muito parecida, ó, 1970, ela começou a disparar loucamente para cima. Esse aqui é muito interessante. Esse aqui é o que mostra o crescimento da renda e faz meio que uma comparação entre as pessoas mais ricas, os 1% mais ricos no caso, e os outros 90% mais pobres. O verdinho mostra o aumento da riqueza dos 90% mais pobres ao longo do tempo, enquanto esse laranjinha aqui mostra o aumento da riqueza dos mais ricos. Se você percebe, os mais ricos eles estavam meio que estagnados por um tempo, enquanto os mais pobres estavam conseguindo mais dinheiro. Mas a partir desse mesmo ponto, de 1970, a nossa riqueza começou a parar de subir. Na verdade, ela estagnou. E se você dá uma olhada aqui, mais próximo dos anos que a gente tá agora, os mais pobres estão ficando cada vez mais pobres, enquanto os mais ricos ficam mais ricos. Nossa, que frase de socialistinha de iPhone. Mas é verdade, é o que tá acontecendo atualmente. Então, o que tudo isso tem em comum é que todas essas mudanças para pior na nossa sociedade começou a partir de 1970, pelo menos. E por que isso aconteceu? Coincidentemente, esse ponto de mudança nos gráficos aconteceu quando o governo do presidente Nixon nos Estados Unidos decidiu acabar com o padrão ouro para começar a usar o sistema fiduciário. A principal mudança é que agora a moeda não é mais lastreada na quantidade de ouro que os bancos têm guardado nos cofres deles, mas sim na honestidade dos políticos. E nós sabemos que não existe ser mais honesto, bondoso e altruísta no mundo do que político, certo?
Antes de passar pro próximo capítulo, eu quero falar sobre o patrocinador desse vídeo aqui. Porque todo mundo sabe que aprender inglês é algo muito vantajoso no Brasil. Tem várias pesquisas que mostram que quem fala inglês ganha até 108% a mais do que quem não sabe falar inglês. E quando a gente fala de aprendizado de idiomas, tem as pessoas que correm atrás de aprender tudo sozinhas e as que preferem um direcionamento mais certeiro, feito por um professor ou um especialista. E cara, as duas formas funcionam. Mas caso você seja o tipo que prefere a segunda forma, eu te recomendo o curso de inglês Fórmula da Fluência. Já faz mais de 1 ano que eu recomendo esse curso e nenhum dos meus inscritos que comprou ele reclamou depois. Porque ele é um curso completo, onde as aulas alternam entre teoria e prática para você não ficar com defasagem nenhuma no seu aprendizado. Tem mais de 14 módulos cobrindo desde as coisas mais básicas, como o vocabulário inicial, até as partes mais avançadas, como pensar em inglês, por exemplo. Se te interessou, é só ver o primeiro link da descrição para terminar 2025 com o inglês no seu leque de habilidades, rapaz. Agora voltando ao vídeo. Então por que essa decisão de não deixar mais o dinheiro baseado na quantidade de ouro é um problema para você especificamente, como indivíduo? Eu não diria que ela é só problemática, ela simplesmente destrói as chances que você tinha de ter sucesso financeiro pelos meios tradicionais. De início eu não tinha entendido muito bem ainda, então eu comecei a pesquisar e encontrei um conceito chamado a Escola Austríaca de Economia. E depois de ler alguns livros nessa vertente, isso ficou bem mais claro para mim. Para resumir, a moeda sem lastro em ouro tem o mesmo problema que as conchas tinham antigamente. A diferença é que agora, ao invés de qualquer um poder ficar pegando conchas na praia para inflar o dinheiro sem ter que trabalhar, apenas o governo e os bancos têm esse poder de gerar dinheiro do nada, sem trabalhar também. Essa é a verdadeira inflação. Essa é a verdadeira desvalorização do seu dinheiro. Karl Menger é considerado o pai da escola austríaca de economia. Em uma obra chamada Princípios da Economia Política, ele criou a teoria da utilidade marginal, que significa que quanto mais disponível um bem ou serviço, menos valor ele tem. Por exemplo, o que faz o diamante ser mais valioso do que, sei lá, o vidro? Não é a beleza, porque praticamente ninguém sabe diferenciar uma joia feita de vidro ou uma feita de diamante só de olhar, né? Pelo menos eu não sei. Também não é a utilidade, porque, convenhamos, o vidro serve para bem mais coisas do que um diamante. Tem vidro em toda parte. E esse é o ponto, tem vidro em toda parte. A diferença é que o vidro você encontra com muita facilidade por aí, mas o diamante é muito raro de você encontrar. Eu tenho 19 anos de vida e até hoje eu nunca encontrei um diamante andando na rua do nada. A teoria de economistas como Menger, Ludwig, Friedrich Hayek, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Economia, o que eles defendem é que o mesmo acontece com o seu dinheiro. Quanto mais dinheiro é colocado em circulação, menos esse dinheiro vai valer. E é exatamente desse jeito que você é roubado sem nem perceber. Toda vez que surge mais dinheiro do nada, através de impressão de moeda ou das reservas fracionárias, esse dinheiro que você derramou suor e sangue para ter vai valer menos. E todos nós sentimos o efeito desse roubo. É só pensar em quanto custava um refrigerante há 10 anos atrás e comparar com agora. Eu lembro que quando eu era criança eu comprava uma garrafa de 2 litros de coca por uns R$3 mais ou menos. Agora eu não encontro uma por menos de 10. Mas o movimento natural seria o preço diminuir cada vez mais, já que a tecnologia vai aumentando com o passar dos anos, né? E fica cada vez mais rápido produzir refrigerante. Se antes uma fábrica conseguia fazer 500 refrigerantes por dia com a tecnologia da época, hoje em dia ela pode fazer 5.000, por exemplo. Então, já que é possível fabricar mais garrafas do que antes, o preço deveria ser menor, ser cada vez menor, e não aumentar desse jeito. Mas como a moeda perde valor, a gente tem cada vez menos poder de compra. E essa é a palavra-chave desse vídeo, poder de compra. Porque se você só prestar atenção nos numerozinhos subindo na tela, você vai achar que tá cada vez mais rico, sendo que mesmo com o valor nominal, que é esses números que aparecem na conta bancária, estando cada vez maiores, você consegue comprar cada vez menos coisas. Quando começamos o ano de 2024, $1 comprava R$4,85, o que já é bastante coisa. Agora, na reta
final de dezembro, enquanto eu tô escrevendo esse roteiro, $1 vale exatamente R$ 6,10. Isso é uma desvalorização do real de mais ou menos 23% diante ao dólar. E isso impacta no seu bolso porque tudo que você vai comprar passa pelo dólar, desde um celular, roupa ou até comida. E é por causa dessa desvalorização exorbitante do real com o passar do tempo que a garrafa de coca tá mais cara do que antes. É por causa dessa desvalorização que você precisa parcelar um carro em 15 anos e uma casa demora a vida inteira para ser quitada. Quando eu descobri sobre isso, eu comecei a procurar sobre o dólar como uma alternativa. E eu não vou mentir para você, eu acho o dólar uma opção muito melhor do que o real. Mas ele também está sujeito a essa desvalorização, porque o governo americano também imprime dinheiro, e imprime muito. Esse aqui é um tweet do Fernando Urich, um cara muito brabo de economia. Se você começou a se interessar por esses assuntos, eu recomendo muito o canal desse cara. É só escrever esse nome aqui na barra de pesquisa que já aparece direto. Ele postou um tweet mostrando a desvalorização do real com o passar do tempo, e também aqui, ó, a desvalorização do dólar. Então não é só o real que se desvaloriza. Todo o dinheiro que pode ser criado do nada está sujeito à desvalorização. Para se proteger da desvalorização do dinheiro, as pessoas pensam em investir em bolsa de valores, em fundos imobiliários, em coisas desse tipo aí. O problema é que para fazer esse cálculo, elas levam em conta o IPCA, um índice controlado pelo governo, e não a desvalorização real do dinheiro, que seria a porcentagem do aumento de dinheiro em circulação, né? Não existe forma de você ter um retorno maior que 20% ao ano investindo em fundos imobiliários, em ações ou qualquer coisa que o primo rico te recomende. Eu tô falando desse número 20% porque foi o quanto o real se desvalorizou em comparação com o dólar nesse último ano, de 2024 a 2025. Você conhece algum investimento que cubra mais de 23% ao ano e ainda dê lucro? Bom, eu tenho uma ideia. O ano de 2024 será mais um que fica marcado na história de maneira positiva para o Bitcoin. Bitcoin está atingindo novas altas históricas. Qual a lógica do Bitcoin, né? Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico P2P. Ele não sofre inflação, pelo contrário, ele deflaciona. Sem precisar de um intermediário. E não tem como tomar de mim. Para proibir o Bitcoin, você precisa proibir discurso. Estude Bitcoin e se arrependa amargamente. Esse vídeo aqui tá ficando bem longo, então ao invés de desenvolver uma narrativa como eu fiz nos capítulos anteriores, eu vou ser mais direto ao ponto e só mostrar as dúvidas que eu tinha e trazer respostas dela para economizar o seu tempo. Antes de tudo, eu quero explicar que o Bitcoin não é um investimento, ele é uma reserva de valor. Eu disse que é um investimento como um clickbaitzinho do bem para você vir para esse próximo capítulo do vídeo, tá? Então, primeira pergunta, para que serve o Bitcoin? Até agora nesse vídeo, todos esses minutos que você assistiu é para responder a pergunta para que serve o Bitcoin? E a resposta mais prática é para proteger o seu patrimônio de forma absoluta. Porque o Bitcoin ele tem uma quantidade limitada de 21 milhões de unidades. Nunca, jamais vai existir mais do que isso no mundo. O que já elimina o problema da desvalorização que nós sofremos com o sistema atual. Além disso, por ser algo descentralizado, não tem formas de confiscar o seu Bitcoin. Você pode fazer o que quiser e ninguém vai poder tirar o seu dinheiro de você. É muito comum as pessoas aqui pensarem em crimes como só negar impostos, né? Só negar, porque eu não posso falar a palavra aqui. Mas é algo muito mais profundo do que isso. Você não precisa ter medo de governos autoritários, de perder patrimônio no divórcio, de falsa acusação. Pode transferir sua riqueza para outro país junto com você, sem dar satisfação nenhuma para ninguém. E isso, na minha opinião, é muito mais valioso do que reserva de valor, porque isso é paz. Você tá comprando paz, basicamente. Então estude muito sobre Bitcoin, porque aí você vai descobrir formas que ele pode servir melhor para você. Ah, claro que eu não tô recomendando publicamente para milhares de pessoas fazerem isso. Você deve seguir as leis, tá? Só para deixar claro. Por que o preço varia tanto? Uma das maiores dúvidas que eu tinha quando eu comecei a estudar sobre Bitcoin é porque o preço fica abaixando e subindo com frequência. E resumindo, o Bitcoin, como qualquer ativo, tá sobre as asas da lei da oferta e da demanda. Então, entre alguns motivos, o principal são os especuladores. São pessoas que compram Bitcoin não porque entenderam o sistema que eu te expliquei nesse vídeo, mas porque querem ficar ricas do dia pra noite com cripto. Então quando o Bitcoin tá em alta, muitos especuladores compram mais do que deveriam. Aí depois de um período de tempo, sem o Bitcoin subir e deixar eles ricos como eles imaginavam, geralmente um período bem curto, tipo uns meses assim, eles se frustram e começam a vender desesperadamente, o que faz o Bitcoin cair mais. Inclusive essa é a forma mais comum de perder dinheiro nesse mercado.
Agora sobre como comprar Bitcoin. Tem duas formas de comprar Bitcoin. A primeira é usar uma corretora, onde ela compra os Bitcoins, né? Ela tem em posse os Bitcoins, aí ela revende para você. E nessa forma você precisa fazer uma conta como se estivesse se cadastrando em um banco comum, com sua foto, CPF e todas as outras informações. E a segunda forma de comprar Bitcoin é comprar de outras pessoas. Mas calma, você não vai precisar sair caçando alguém em um beco escuro que esteja querendo vender Bitcoin, nem correr o risco de enviar dinheiro e a pessoa simplesmente sumir do nada na internet. Existem várias plataformas que fazem esse intermédio para você, sem querer saber seu nome, CPF, o nome do seu cachorro em troca. Eu não vou mostrar aqui na prática porque esse aqui não é o intuito desse vídeo, mas na descrição tem um link dos melhores tutoriais que eu encontrei sobre comprar Bitcoin e explicando mais sobre essas questões. Então, concluindo, graças à quebra do padrão ouro em 1971, agora os governos podem imprimir dinheiro sem limites. E quem paga a conta é você, que tem o seu dinheiro suado, diluído e vê o preço de tudo aumentando enquanto o valor do real despenca. Infelizmente, nenhum investimento tradicional pode te salvar disso. E essa é a principal função do Bitcoin, ser uma reserva de valor. Ele não pode ser criado acima de 21 milhões no total e por isso ele não sofre de inflação. Eu espero muito que você use esse conhecimento para o seu futuro financeiro ser diferente da maioria do Brasil. Mas todo mundo sabe que para comprar Bitcoin você precisa fazer dinheiro. E eu realmente dei tudo de mim para trazer o máximo de conhecimento útil que eu aprendi sobre esse tema de fazer dinheiro nesse vídeo da tela final. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Você sabe que ela vale ouro para mim. Tchau.